Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como foi dito, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre essa lição do livro Justiça Divina, cujo tema é Na Escola da Vida. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de ensinamentos, de informações, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais a observação referente à libertação, não por aquilo que se interprete como sendo uma preocupação referente aos nomes, às denominações, à forma, mas sim, como Kardec tem solicitado na introdução do Livro dos Espíritos, para que não nos apeguemos aos nomes, nem às denominações, mas busquemos a essência em tudo. Porque os nomes te iludem, os nomes te traem, mas a essência, ela especifica aquilo que se apresenta em verdade. E libertação em verdade propõe a cada um de nós pensamento constante referente aos instrumentos libertadores apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Instrumentos libertadores que tendam a fazer com que nós libertemos de nós mesmos, em razão do apego, do vínculo que ainda mantemos em relação a determinadas impressões tóxicas, impressões de equívocos com os quais tenhamos nos envolvido em encarnações anteriores. Termos proporcionado imenso mal-estar a um contingente muito grande, cuja lembrança posterior, ao longo de um tempo muito grande que se passou, começando a observar as coisas e as questões por uma ótica diferente daquilo que tenhamos observado quando das nossas opções e decisões equivocadas, passamos então a nos envolvermos com um processo de arrependimento tardio, suportado nas culpas que tenhamos então assumido. Isso estabeleceu conflitos internos, problemáticas de ordem emocional, que acabou gerando então a compreensão e o entendimento daquilo que Jesus vem a apresentar no capítulo 4 do Evangelho, quando diz: ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo. Ou seja, as questões internas que se apresentam ainda em desequilíbrio, elas só podem ser resolvidas através do fato de nos encontrarmos novamente na estrutura orgânica, de nos encontrarmos novamente reencarnados, para que através então da interpretação da encarnação como sendo
uma outra e nova oportunidade de aprendizado, por sermos inteligentes, venhamos a estabelecer processos comparativos entre as apresentações que os outros nos têm proporcionado, cujas apresentações sejam qualitativas, permitindo então o estabelecimento de um processo comparativo que permita que compreendamos então o que Paulo de Tarso vinha dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem as coisas que te apetecem e existem as coisas que devem ser descartadas. E tudo isso no sentido da interpretação diferente aos instrumentos libertadores que façam com que nos libertemos de nós mesmos. Porque existem questões que se encontram claramente apresentadas, mas que não temos observado com o devido respeito, não temos observado com a devida ótica. Se eu perguntar aos senhores, entre os presentes, na interpretação da vigência reencarnatória na qual se encontram envolvidos, se eu lhes perguntar, levante a mão aqui, aquele que nunca teve o que se denominou chamar de pesadelo. Levante a mão na minha frente quem nunca teve pesadelo ao longo dessa existência. Evidentemente, ninguém vai levantar a mão, porque todos já passaram por esse tipo de experiência, que lhe proporcionou, num determinado instante, constrangimento, mal-estar, às vezes posicionamento de vergonha, assustando-se no meio da madrugada e acordando com taquicardia, sudorese, falta de ar, onde você então interpretará que não consegue entender a manifestação de determinadas imagens, providas de determinadas paisagens, sendo que você não está envolvido com nada disso, sendo que você não pensa em nada disso, sendo que você nunca esteve para participar, nunca se apresentou partícipe de nada disso. Mas essas informações são suas. Estas imagens lhes pertencem. Não surgiram do nada, não vieram ao acaso, não se apresentaram de maneira aleatória. São questões antigas com as quais você esteve envolvido e que, por algum motivo, ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, você se apresentou dentro de uma determinada apresentação emocional que permitiu a oscilação interna, fazendo com que tais imagens e memórias viessem a ser resgatadas para o teu consciente. Saíram lá do campo inconsciente profundo e se manifestaram no consciente presente, a ponto de você ter visto, ter dado um pulo na cama no meio da madrugada. Então, senhores, nós temos problemas. Porque você tem revisitado determinadas situações, momentos, circunstâncias, para que você assuma a responsabilidade de que isso te pertence. E se isso te pertence e ainda te incomoda, é porque existe uma causa tóxica que precisa ser diluída para que os efeitos não se apresentem mais. Obviamente que na interpretação da tua estrutura espiritual, isso é um mero exemplo. É um mero exemplo. Para que se possa então buscar interpretar
a oferta dos instrumentos libertadores oferecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para questões orgânicas, físicas, de um machucado que você desenvolva por ter caído, você limpa, asepsia, higieniza, aplica o remédio e a ferida vai fechando ao longo do tempo. Para feridas de cunho emocional, só a ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em assim sendo, Jesus tem buscado manifestar todo um modus operandi de como fazer para colaborar para que exista, então, a diluição, a remoção daquilo que Joana de Ângeles, através da mediunidade do médium baiano Divaldo Franco, apresenta como sendo os conteúdos perturbadores. Joana diz que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. E nos encontramos complexados em razão de inúmeras situações que se deram. Existem questões com as quais você esteve envolvido na infância e até hoje você não se resolveu. Complexo. Existem absorções que são feitas, realizadas, onde algo aconteceu há anos atrás e por algum motivo você não consegue se desvincular disso de jeito nenhum. Complexo. Complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. E os conteúdos, eles necessitam então serem esvaziados para que a causa deixe de existir e, por consequente, o efeito deixe de se manifestar. Jesus opera, senhores, dentro de uma ótica que se tenha de uma sequência lógica no processo. Jesus é operacional. Jesus realiza em todos os instantes, por isso que em todos os instantes temos dito que Jesus é aquele que constitui outros e novos ambientes medicamentosos. A ação de Jesus é libertadora. Libertadora no quê? Em mim para comigo mesmo. Então estabelece o auxílio, o ensinamento para que você não venha a operar contra si próprio dentro deste trabalho hercúleo que se tem realizado no sentido de demover, desconstruir determinadas questões antigas, primitivas, históricas, atávicas, que se encontram ainda em ti. Assim sendo, elege a crítica como sendo um instrumento que te proporciona imenso mal-estar por adensar, por aumentar o combustível tóxico referente aos conteúdos perturbadores que você já mantém. A crítica construtiva auxilia, mas a destrutiva te atrapalha imensamente sem que você o perceba. Um dia, Joana de Cusa, esposa do intendente de Pilatos, Cusa, encontra-se com Jesus pessoalmente e começa então a tecer críticas do seu esposo para Jesus. E o critica imensamente em relação a inúmeras coisas, porque Cusa não é seu companheiro, Cusa não a trata com carinho, Cusa não a trata com o devido respeito, e elenca um número de fatos a Jesus perante aquilo que a tem aborrecido imensamente. Jesus em nenhum instante aperta a ferida, em nenhum instante estabelece crítica,
em nenhum instante apresenta a deformidade. Mas vira-se para Joana e diz o seguinte: Joana, busca atender Cusa em tudo aquilo que estiver ao teu alcance. Trate-o com amor, trate-o com carinho, trate-o com respeito, trate-o com consideração. Busque conquistá-lo, Joana. E Joana atende a solicitação de Jesus e passa a operar dessa forma dentro de casa. O ambiente ao longo do tempo vai mudando. Cusa vai deixando de ser aquele ogro que se apresentava historicamente. E um dia Cusa tem um aneurisma e morre. A situação econômica da família se depaupera. Joana começa a vivenciar situações extremamente difíceis. Da situação de Patrícia, passa a ser empregada das amigas patrícias. Passa a seguir Jesus. E depois, na perseguição que se dão aos cristãos, descobrem que Joana acompanhava Jesus e ela e o filho é levado para a fogueira. E na chama que começa a aumentar, que vai se tornando cada vez mais insustentável, o filho pede a ela para que renegue Jesus. Abjura, mamãe, abjura. E Joana responde para ele: não posso. O desespero vai tomando e o menino novamente: abjura, mamãe, abjura. Não posso. E quando o desespero aumenta, ela se ressente então de uma presença atrás dela, que lhe diz então: Joana, mantenha-se firme, eu estou aqui. Era Jesus. Então, a inversão na maneira de intencionar, de sentir, de pensar, abrindo mão da crítica para o envolvimento com o trabalho libertador, proporcionou-lhe então busca de frequências qualitativas que no momento maior lhe permitiram se ressentir da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Elimine a crítica e envolva-se com o trabalho, e constantemente você estará amparado. Naquilo que se interpretou como sendo o primeiro milagre realizado por Jesus quando ele transformado em vinho, Jesus é convidado às bodas de Canaã, o vinho começa a terminar e Maria, sua mãe, diz para ele que o vinho está terminando, o que é que ele poderia fazer? Para a sociedade judaica da época, o término do vinho durante uma festa seria motivo de absurdo escândalo em relação ao anfitrião. E Jesus, já sabendo disso, pede para que os cântaros sejam preenchidos com água e ali transforma a água em vinho, de modo que os presentes, de modo que os convidados então passaram a ter percepção do seguinte: que aquele anfitrião os considerava demais, os respeitava imensamente, porque ter vinho bom no início já era de costume, mas ter vinho bom no início e no final também da festa, onde o vinho do final é melhor do que o vinho do início, isso não era natural. Então passa a ter uma visão de que o anfitrião os considerava demais na conta. O que é que Jesus está fazendo? Está buscando impedir que a crítica mordaz se apresente, para que o processo tóxico que os envolvia não aumente.
Porque se faltar o vinho, vão passar um baita tempo se lembrando do anfitrião, o criticando, reclamando e apresentando então uma frequência negativa, uma frequência baixa, que vai intensificar a doença interna já existente. Se Jesus transforma a água em vinho, fazendo com que todos se ressintam no bem-estar, pelo fato de não ter faltado, e principalmente pela qualidade ser extremamente alta, todo mundo vai sair de lá com a frequência elevada, com a memória de que o anfitrião os tratou da melhor forma possível, e vão passar vários anos se lembrando daquela festa, dizendo que o anfitrião os tratou da melhor forma possível. Abre-se mão da crítica e adentra-se a um trabalho de elevação. As tribos de Israel encontravam-se divididas em 12. E você tem um problema político entre elas, porque entre as 12 tem 2 que se encontram ao sul e 10 que se encontram ao norte. As 2 do sul são as mais antigas, provenientes de todo o trabalho realizado por Jacó. E nas do sul você tem uma que se chama a tribo de Judá e a outra que se chama de Benjamim. Jesus era da tribo de Judá. E todas as 10 do norte são interpretadas como sendo ruins. Mas entre elas, tem aquela que é a pior considerada, a pior interpretada, porque aos olhos de quem está no sul, Samaria é uma localidade onde todas as pessoas são muito agressivas, são ditas como sendo más, como sendo ruins. Os samaritanos são interpretados como pessoas de má índole. E como para Jesus todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus, então para Jesus todos necessitam encontrar-se envolvidos pela ótica de que são irmãos, independentemente dos equívocos com os quais venham a se envolver, independentemente dos escândalos com os quais venham a se apresentar. Porque para Jesus está muito claro o seguinte: cada um encontra-se envolvido no seu tempo de entendimento, de compreensão das coisas. As questões são individuais, senhores. As questões, elas são individuais. Cada um encontra-se suportado na interpretação de individualidade em razão das experiências pelas quais tenham passado. E ninguém tem experiência igual ao outro. Ninguém. Então, para Jesus, somos todos irmãos. E Jesus leva os apóstolos para Samaria, e os apóstolos estão com medo. Encontram-se inseguros. Como se diz na gíria da molecada, eles sabem que vai dar ruim. Mas Jesus vai e os leva. E chegando lá, o inevitável se dá. Humilham Jesus, ironizam Jesus, destratam Jesus, e a temperatura está começando a aumentar. Porque os apóstolos começam a cair em desequilíbrio emocional, não estão aguentando mais o que está acontecendo e acreditam que Jesus deva ser protegido. Vê se pode. E no desequilíbrio já estão querendo partir para a agressão física. E quando Jesus então observa a instabilidade emocional dos 12, Jesus então olha para eles e diz o seguinte: vamos para Cafarnaum. Se os senhores pegarem a literatura de Amélia Rodrigues, que apresenta seu pensamento através do mesmo médico baiano de Valdo Franco, ela tem 10 livros publicados. E na literatura de Amélia, os senhores vão encontrá-la apresentando que se tratava Cafarnaum.
E ela começa então a dizer que é uma localidade onde o relevo se apresenta provido de pedras muito brancas, muito claras, onde a incidência da luz solar gera uma luminosidade arrebatadora, envolvente, de uma beleza inconteste, e que a brisa que vem do Mediterrâneo, então sobe a montanha, bate em Cafarnaum, refrescando a todos, apresentando então uma localidade de extrema beleza. Cafarnaum é a localidade preferida de Jesus. E quando Jesus então diz para ele, vamos para Cafarnaum, Jesus muda a frequência. E quando muda a frequência dos apóstolos, eles adentram então um ambiente de beleza, de paz, de calma, de segurança, tranquilidade, saindo então emocionalmente da localidade em que se encontravam para uma localidade de segurança e reativando o equilíbrio interno que havia sido perdido. Então Jesus não despende tempo na crítica aos samaritanos. Jesus não os critica por terem oscilado emocionalmente. Jesus não despende tempo na crítica. Jesus busca aumentar a visão da qualidade que tenta estabelecer um processo de equilíbrio emocional. Então, senhores, temos criticado muito a todos. Temos nos equivocado na crença que eleva na frequência. A crítica destrutiva te tem feito aumentar o nível do tóxico com o qual você se encontra envolvido. Lembremos-nos, somos a prova viva da existência de questões internas que ainda não foram resolvidas e que ainda nos têm assombrado sem que consigamos dominar o processo. Não temos apresentado domínio perante questões internas existentes e que se têm apresentado nos proporcionando desequilíbrio. Somos a prova viva disso e ninguém levantou a mão aqui quando eu solicitei. Então alguma coisa precisa ser feita, senhores. Por antecipação. Alguma coisa precisa ser feita por antecipação. Todos os dias, em todos os instantes. Porque a reencarnação nos foi proporcionada como medida protetiva para que, em nos encontrando envolvidos diante deste processo momentâneo, temporário, seja possível aprendermos e, com o aprendimento transformado em conhecimento, seja possível nos libertarmos, porque só o conhecimento liberta. Seja possível o estabelecimento de um processo de recuperação emocional, seja possível o estabelecimento de um processo renovador na maneira de pensionar, de sentir, de pensar. Então a crítica não nos tem auxiliado em nada em relação a esse sentido. Então, diante das dificuldades externas que se têm apresentado, na forma daqueles muitos que com eles temos caminhado, onde temos nos esquecido que cada um está no seu tempo de entendimento e compreensão dos fatos, e como tal, os temos criticado imensamente ao invés de auxiliá-los. Jesus tem optado pela simplicidade, porque a simplicidade é o único instrumento que apresenta, então, extensão no tempo na interpretação de resultados bons a serem alcançados. Questões artificiais, elas duram pouco tempo. Questões artificiais, elas duram pouco tempo. As referentes à simplicidade, estas então são de longa duração. E na simplicidade da observação do processo, senhores, então Jesus tem optado pelo processo da conquista. Jesus tem
exemplificado a necessidade de conquistarmos sempre a todos, principalmente os mais difíceis. Principalmente os mais difíceis. Porque é o trabalho simples que se encontra sendo empreendido que, sem que você consiga observar, tenderá a ir diluindo, desconstruindo, demovendo estas questões causais que você não apresenta domínio e que ainda tem se apresentado na forma de efeito, estabelecendo o que você chama de desconforto, mal-estar, dor e sofrimento. Então, senhores, perante as questões que têm apresentado dificuldade, a necessidade de caminharmos com paciência e em silêncio. Perante as questões difíceis, perante aqueles que se apresentam ainda equivocados em relação a determinadas questões e com os quais convivamos, na opção pela conquista, a necessidade de caminharmos juntos com paciência e em silêncio. Com paciência para que o trabalho de conquista permaneça. E em silêncio para que você não os constranja, atrapalhando o trabalho que já começou a ser realizado. Então, a necessidade constante de nos encontrarmos envolvidos com a aceitação da amizade que o dileto amigo nos tem apresentado constantemente através do seu imenso amor. Porque Jesus é aquele que assume a responsabilidade das transferências libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Obrigado a todos, um bom domingo a você.